Bem-vinda à quarta semana Liberte-se das dietas. Meu nome é Nayara Belmonte, eu sou nutricionista que trabalha com comportamento alimentar. Nessa semana, eu quero te mostrar um caminho possível para ter resultados e mudanças mais sustentáveis e parar com a oscilação de peso. Por ver tantas mulheres sofrendo, presas em uma vida cheia de restrição, efeito sanfona, frustração, compulsão, em busca do controle do peso e da alimentação, só que fazendo isso de um jeito errado. Por meio da restrição, eu decidi fazer a semana Liberte-se das dietas e levar essa possibilidade para um número ainda maior de mulheres. Vai ser uma semana muito especial e com conteúdo de primeira. Eu trabalho com essa abordagem sem dietas há mais de 4 anos. Em consultório particular aqui em Curitiba, eu trabalho com um grupo de mulheres e tenho cursos online para ajudar mulheres no Brasil inteiro a terem mudanças sustentáveis através de uma relação mais equilibrada com a comida. Eu quero ressaltar que tudo o que será abordado aqui não é modinha. Eu falo de uma abordagem baseada em ciência, mas antes de você investir seu tempo acompanhando os vídeos da semana, eu preciso saber se você quer realmente ouvir isso que eu vou te falar. Então, vou fazer algumas perguntinhas. Presta atenção. Você percebe que ao longo dos anos ficou cada vez mais difícil perder peso? A dieta que antes dava super certo, agora não tem mais o mesmo resultado? Você sente culpa ao comer? Você tem uma lista mental de alimentos proibidos e permitidos? Você vive insatisfeita com o seu corpo? Então, se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, continua aqui comigo. Nessa semana, eu vou te mostrar o porquê é primordial dar um basta nas dietas e parar de sofrer com o efeito sanfona. Eu quero que a sua relação com a comida seja leve e te traga felicidade e que você encontre o tão falado equilíbrio. Eu desejo que os momentos das refeições sejam livres de culpa, medo e exageros diante da comida. Eu estou aqui porque sei que posso te ajudar com isso. Assim como já ajudei várias das minhas pacientes e alunas, você também pode viver uma vida com liberdade, autonomia e sem dietas. Eu sei que o que você quer é emagrecer e talvez você esteja ouvindo isso meio desconfiada. Uma parte de você está cansada dessas dietas, mas a outra parte diz que você precisa de uma dieta. Eu sei que você já passou por muitos ciclos de dietas e por conta disso você pensa que é descontrolada e que sem uma dieta você se sente livre demais e isso te faz ter pavor de engordar. E justamente por isso, você continua a acreditar que só com uma dieta você conseguirá resolver seus problemas com a comida e com o corpo. Acertei? Mas pare e pensa. Desde quando você começou a fazer dietas, você está mais gorda ou mais magra? Eu sei que parar de fazer dieta parece assustador diante de tudo aquilo que você sempre fez. Restringiu, passou fome, cortou carboidratos, doce então não podia nem passar perto. Tomou remédios e eu sei que isso te faz emagrecer. Mas por quanto tempo? Talvez você se sinta assustada porque essa liberdade parece boa demais para ser verdade. Você tem medo porque pensa que se ficar livre demais, vai perder o controle e engordar muito. Mas eu preciso te falar a verdade. Quero que você escute com atenção. Fazer dieta engorda. E ao longo do vídeo eu vou te contar mais sobre o impacto das dietas na sua saúde. Antes, eu quero dividir contigo uma parte da minha história que poucas pessoas sabem. Eu já fiz várias dietas. Eu já prescrevi muitas dietas. Eu já tive medo de comer banana porque achava que era muito carboidrato e iria me engordar. Eu já comi uma barra de chocolate inteira. Eu achava que qualquer quantidade de açúcar deixaria a minha barriga enorme. Eu ficava constantemente estufada em situações sociais porque eu queria aproveitar as comidas diferentes. Eu olhava as minhas amigas comendo e pensava, por que elas não engordam comendo isso? Eu comparava o meu corpo o tempo todo com o das outras pessoas. Eu comparava o meu corpo o tempo todo com a das outras meninas. A minha relação com a comida e com o meu corpo nem sempre foi tranquila e equilibrada.
E eu já tive uma anemia muito forte por causa das dietas malucas que eu fiz. Com isso, hoje, eu posso afirmar 3 coisas. Conhecimento nutricional não muda comportamento. Dieta é uma metodologia falha e perigosa. Mas, independente disso, existe um caminho diferente, mais sólido e seguro para se trilhar. E eu vou repetir. Fazer dieta não é inofensivo. É algo que maltrata o seu corpo e a sua mente. Você fica pensando muito em comida, corpo, calorias e como controlar o peso e se sentindo insegura. Você sabia que a cada dieta, seu corpo armazena mais e mais gordura como uma maneira de te proteger da restrição? Seu corpo quer te proteger caso falte energia para ele. E instintivamente, ele faz isso acumulando gordura. Afinal, o seu cérebro não sabe a diferença da restrição por causa de uma dieta para o verão ou porque realmente não tem comida, como acontecia com os nossos ancestrais. Essa foi a maneira que o nosso cérebro encontrou para manter o ser humano vivo em períodos de restrição. Bom, eu não sei com quantos anos você começou a fazer dieta. Talvez bem novinha, talvez alguém da sua família achou que você precisava emagrecer e te levou no médico, que te passou uma dieta ou até um remedinho. Talvez a sua mãe falava que você precisava emagrecer porque o seu corpo era maior do que os corpos das outras crianças com as quais você convivia. Pode ser que você começou a fazer dieta por causa da sua formatura, de uma viagem, ou porque iria casar. Pode ser também que você tenha tomado remédio para emagrecer. E eu sei que as primeiras dietas funcionam muito bem. E é provável que você tenha emagrecido. Pode ser que você teve o resultado que tanto esperava e também ficou feliz por causa das suas roupas que serviam. Mas depois a vida foi tomando outros rumos. A rotina foi ganhando espaço e ficou difícil de sustentar aquela dieta. O seu peso foi voltando e você engordou de novo. Mas aí, depois de um tempo, você resolveu fazer outra dieta. Você estava determinada a ter o seu problema resolvido. Só que depois de um tempo, a vida foi mudando de novo. Ganhou outro ritmo, aconteceram mais mudanças. E você engordou de novo. E decidiu fazer o quê? Mais uma dieta. Afinal, esse é o caminho conhecido e que sempre funcionou a curto prazo. Os anos foram passando e as dietas também. Cada vez uma tentativa diferente. Foi a dieta dos pontos, a dieta Atkins, a da USP, a da amiga que emagreceu, a do médico, a da Nutritop, talvez a dieta do HCG, Pronocal e agora alguma low carb. E aí, me conta, você se reconhece nesse cenário? Percebe que é um ciclo sem fim? Se isso acontece com você, eu quero te dar uma boa notícia. Você não está sozinha e eu tô aqui para te ajudar. Infelizmente, a prática de dieta traz inúmeras consequências físicas, metabólicas, emocionais. E eu quero te explicar um pouquinho essa questão. O porquê fazer dieta te afasta ainda mais do seu objetivo. Eu trouxe aqui um artigo muito interessante que complementa o que eu vou falar. Bom, esse estudo foi um estudo feito apenas com mulheres, tá? Foram mais de 44 mil mulheres. Essas mulheres, elas tinham meia idade ou eram um pouco mais velhas. E dentre alguns dados, né, que esse estudo avaliou, ele avaliou o impacto do efeito sanfona. Então, só para você entender, na literatura, eles chamam as pessoas que passam pelo efeito sanfona de cicladoras, né, aquele ciclo de perda e reganho de peso. E nesse estudo, era chamado de sanfona grave, tá? As mulheres que tinham uma perda intencional de peso de 9 quilos, pelo menos 3 vezes, num período de 12 anos. E as mulheres também, que eram classificadas como sanfona moderada, elas perdiam metade desse peso. Então, era cerca de 4,5 quilos, também pelo menos 3 vezes no período aí de 12 anos. O que os autores descobriram? Que aquelas que eram consideradas cicladoras, né, tanto as que perderam 9 quilos ou as que perderam 4,5 quilos, elas ganharam mais peso ao longo desses 12 anos do que aquelas que não eram consideradas cicladoras. Então, mostrando outros números, a essas mulheres que não passaram pelo efeito sanfona, ao longo, na verdade, de 20 anos, apenas 40% apresentavam sobrepeso e obesidade.
Já as que tinham passado por esse efeito sanfona, tanto as moderadas quanto as graves, o percentual de sobrepeso e obesidade praticamente dobrava. Chegava a 74% naquelas que eram considerados efeito sanfona moderado e 87% daquelas que eram considerado efeito sanfona grave. Então, esse estudo ele vai de encontro à questão de que ao longo dos anos, as pessoas que fazem dieta, né, que entram nesse ciclo de dietas, que eu vou falar mais pra frente para vocês, engordam ainda mais. E aqui eu quero te contar sobre o ciclo das dietas. Então, normalmente, quando você começa a fazer uma dieta, é porque existe alguma insatisfação corporal. Daí você vai, faz alguma dieta ou começa a restringir alguns grupos alimentares. E então, o que acontece? Você perde peso. E daí você começa a ficar mais feliz, animada, é mais elogiada. E o tempo vai passando, fica mais difícil manter a dieta. A comida se torna um problema. Então, você começa a ficar mais obcecada pelas comidas, pelo teu corpo, com mais medo e culpa ao comer. De repente, começa a ter pensamentos e comportamentos de 880, do tipo, ou eu não como nada, ou eu como uma caixa inteira de bombom. Ou também começa a pensar, já que eu comi, não devia ter comido, então agora que se dane. E isso faz com que, muitas vezes, os exageros alimentares apareçam e até mesmo desenvolva a compulsão alimentar. E daí o tempo vai passando e você começa a se sentir culpada, um fracasso por não conseguir continuar com a dieta, começa a ter vergonha de não conseguir manter a dieta e acaba desistindo da dieta. O tempo passa e o que acontece? O reganho de peso ou você ainda engorda até mais. E aquelas sensações de fracasso, vergonha e culpa continuam te acompanhando. Com isso, a insatisfação corporal se mantém e depois de um tempo você volta a fazer mais uma dieta. E agora eu quero trazer aqui algumas consequências da prática de dietas, tanto metabólicas como emocionais. E aqui eu vou começar falando sobre as consequências metabólicas. Uma delas é a desregulação do apetite. Você começa a ter alteração da tua percepção de fome e também de saciedade, porque fazer dieta faz com que você ignore esses sinais internos. O que acontece também é a redução do teu metabolismo basal, pelo fato de que a cada dieta feita, dietas que são muito restritivas, você não perde só gordura, você perde bastante massa magra e músculo. E isso faz com que o teu metabolismo vá ficando cada vez mais lento. E quando você reganha o peso, você reganha na forma de gordura e não de músculo. E ali o último item que fala sobre a hiperfagia, que é um nome diferente para os exageros alimentares, mas isso também é uma consequência fisiológica das restrições. E aqui são algumas consequências emocionais da prática de dietas. Então, tem um aumento do comer emocional, desejo aumentado pelos alimentos, principalmente pelos alimentos proibidos. Você começa a ter, além de pensamentos mais obsessivos pela comida, pensamentos dicotômicos. E o que isso significa? É aquela lista de alimentos de pode, não pode, é bom e ruim, engorda ou emagrece. Você começa a ter medo e culpa ao comer, assim como pode desenvolver a compulsão alimentar. E também desenvolver crenças negativas a seu respeito e a respeito da comida. Bom, agora ficou mais claro por que fazer dieta não funciona? Eu quero ler para você um trecho de um livro que diz assim: somos uma cultura em busca da dieta perfeita. E como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Precisamos repensar, retomar uma abordagem simples, mas somos distraídos e seduzidos por promessas de emagrecimento rápido e milagroso. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar e então partimos para a próxima solução mágica. Essa é uma fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. O trecho desse livro
é o livro A Tirania das Dietas. Isso faz sentido para você? As pessoas que eu atendo sempre dizem que agora elas têm liberdade, que a alimentação delas não é mais uma prisão ou sofrimento. E você pode ter isso também. Por anos e anos, e ainda hoje, é óbvio que a prática de dieta é a recomendação número 1 para o emagrecimento. Você ouve isso por toda parte. Talvez você esteja se perguntando, mas Nayara, por que tantas pessoas, e mesmo os profissionais da área da saúde, recomendam fazer dieta? Por que isso ainda é tão praticado se tem tantas consequências negativas e tem como resultado principal o ganho de peso? Pensa comigo. Se fazer dieta fosse a solução para o problema com o peso, por que tem tanta gente engordando? Então anota aí. Muitos fatores contribuem para o ganho de peso e fazer dieta está entre eles. Bom, eu poderia ficar aqui mais 1 hora só explicando isso para você, mas esse vídeo já está ficando longo. Então, para finalizar, eu vou citar 2 motivos do porquê as dietas ainda estão tão em alta. Em primeiro lugar é o lucro. A indústria das dietas fatura bilhões todos os anos. E se você não alcançou o resultado, a culpa é sua. Afinal, você não se esforçou o suficiente. Segundo lugar, fazer dieta é um caminho fácil e conhecido para resolver questões que são muito complexas, como a sua relação com a comida. A mudança de comportamento é um processo complexo, que envolve questões muito profundas. Por isso, eu estou aqui para te ajudar. Respira fundo, que assim como eu falei lá no início, existe um outro caminho. E é sobre ele que eu vou falar ao longo da semana. Meu Deus, Nayara, mas como emagrecer sem dieta? Eu vou falar sobre isso também. E eu vou te dar ferramentas para te ajudar nas mudanças possíveis e sustentáveis na sua alimentação. E eu ficaria muito feliz se você comentasse aqui o que achou desse primeiro vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.